Olá, mães, boa tarde. Estamos a dar início a uma nova rúbrica aqui no grupo das Mulheres à Obra, também no canal do YouTube. Esta rúbrica tem como nome Pais para um Novo Mundo e quero agradecer a vossa presença. Vamos esperando também um pouco para que apareçam mães, mulheres, neste gosto de partilhas, de dicas, de comentários, de algumas sugestões acerca da forma como educar, como estar com os nossos filhos neste século XXI. Pais para um novo mundo. É esta rúbrica que eu vou iniciar aos domingos, todos os domingos às 19 horas, e desde já agradeço a vossa presença. Se tiverem alguma sugestão, algum comentário, eu fico muito agradecida. O meu desejo é de partilhar, de falar convosco sobre as nossas dores, as nossas dúvidas, também às vezes as nossas certezas de como educar um filho neste novo século. Sabemos que vivemos tempos conturbados, não é? De muitas incertezas económicas, sociais, também emocionais, muitas incertezas educacionais. Fazemos sempre o melhor que é para que nós achamos que é para os nossos filhos. Tenho certeza absoluta de que cada mãe põe o seu coração para educar cada filho, que são todos diferentes, cada criança que se cruza connosco. Mas mesmo assim as incertezas às vezes tomam conta de nós. Então isto vai ser um espaço para nós trocarmos algumas ideias. Vou trazer convidadas, mães inspiradoras, trabalhadoras, mas que no fundo partilham a nossa forma de viver, a nossa forma de estar, as nossas dúvidas também. Eu chamo Kátia Rafael, também sou mãe de um menino de 4 anos, sou professora, neste momento estou em casa com ele a tempo inteiro, sou apaixonada pelo método Montessori, sou assistente, estou a formar-me como guia, gosto muito de estar com crianças. E quando dei aulas percebi que a educação tradicional já não me enchia plenamente o coração. E decidi fazer uma pausa, ir à procura de coisas alternativas, uma forma alternativa de educar. Eu acredito que, por enquanto, estes novos métodos são alternativos, mas eu acho que não há volta a dar e daqui a uns tempos serão outras formas de educar que estão para ficar. Eu acredito plenamente que sim. Que neste início de século, em que olhamos para trás, para a educação que os nossos pais nos deram, que nós temos que agradecer, mas também sentimos que essa educação já não chega, já não é suficiente. Temos que procurar algo de diferente, algo de melhor, para que os nossos filhos, quando forem adultos, sejam adultos plenos, mas desde já sejam crianças muito felizes. Digo sinceramente que pela experiência que eu tenho tido, o método Montessori enche plenamente o coração de uma mãe, mas também o coração e o espírito de um filho. Exatamente porque se centra na criança. E é isso que eu hoje também quero partilhar um pouco com vocês, aqui neste primeiro dia desta rúbrica, Pais para o Novo Mundo. Vou falar um pouco primeiro da minha experiência, de como mãe, Montessori, a tempo inteiro, neste caso, foi uma opção que fiz, mas que vocês podem fazer em casa, se acharem que isso, se acharem que vale a pena e se vocês se identificarem com aquilo que eu vos vou mostrar e partilhar. Com certeza, quem me está a ver, com certeza já conhece e, portanto, agradeço se quiserem comentar, se quiserem fazer alguma pergunta ou até mesmo reforçar aquilo que eu vou partilhar convosco, eu agradeço. Então, Montessori foi uma mulher fantástica, eu gosto mesmo muito dela. Ela nasceu no fim do século XIX e, portanto, vocês estão a imaginar, naquela altura em que o homem prevalecia na sociedade, ela foi muito ousada, porque apaixonou-se por um colega, foi mãe, mas não se casou. Então ela teve a sua gravidez um pouco escondida, e vocês estão a imaginar que uma mãe que numa sociedade patriarcal
em que teria que casar e ficar em casa, cuidar da casa, ser professora, sim, recatada, e ela não quis isso. Vocês estão a imaginar o quanto ela lutou por ser diferente. E ao longo da vida dela, ela esteve sempre presente, embora não tenha casado e tenha sido assim uma mãe que até aos 14 anos da idade do seu filho, ela não pôde reconhecer a sua criança, porque depois teve que a dar para outra família a educar, já que não tinha casado, não é? Foi mãe solteira. Ela, apesar disso, ela dedicou toda a sua vida para as crianças. Ela, durante toda a sua vida, ela teve o cuidado de observar para saber como é que a criança agia, o que era isto de ser criança. E então teve a possibilidade de formar, depois de fazer o seu método, que é o tão conhecido método Montessori. Ela estudou muito, ela foi pedagoga, ela foi médica, ela estudou antropologia, ela estudou filosofia, ela foi nomeada 3 vezes para Prémio Nobel da Paz, mas naquela sociedade ainda mais patriarcal do que a nossa, ninguém a reconheceu como tal. Portanto, estão a imaginar o que é uma mulher destas. E o método dela nasceu no século XX, mas agora eu acho que nós estamos a reconhecê-lo como, eu considero que é o melhor. Depois também tive a possibilidade de estudar mais um ou outro. Porquê? Porque centra-se realmente nas necessidades que os nossos filhos têm. Mas para além disso, ela dá grande ênfase ao adulto preparado, a um ambiente preparado e aos materiais que ela própria criou. Portanto, quando estes 3 pilares do método Montessori estão patentes, a criança é o centro. Então, vou-vos falar um pouco de cada um, para vocês se reconhecerem ou não e perceberem se vale a pena continuar com esta, ou iniciar esta educação. O que é o adulto preparado? Montessori foi talvez a única ou uma das poucas pedagogas que deu muita importância ao adulto, àquela pessoa que está com a criança. Se está na escola, será a guia ou assistente, mas se está em casa, será o pai, uma mãe, um familiar que se cruza com a criança e que a educa. Então, nós temos que estar preparados para isso. Muitas vezes pensamos que sim, mas eu acho que o desejo de querer ser mãe, o desejo de querer ser pai, não chega. E cada vez mais nós percebemos isso, não é? Vamos atrás de cursos e de conhecimento para estarmos verdadeiramente com os nossos filhos. E é isso que ela nos diz, que temos que, e ela tem passagens fantásticas, temos que tirar todo o orgulho do nosso coração, temos que tirar toda a ira, temos que, inclusive, de não intervir quando a criança está a brincar, está a fazer as suas atividades. Temos que, muitas vezes, sair daquele pedestal que, como adulto, nós temos, parece que temos a força, que sabemos muito mais do que a criança. Não é? Tantas vezes, não faças isso, porque eu sei que tu te vais magoar. Quantas vezes temos esta atitude, porque, na verdade, foi assim que nós fomos educados. Mas Montessori diz que não podemos ser assim, à frente da nossa criança, a estar com a nossa criança. Porquê? Porque, na verdade, nós temos o mesmo valor que os nossos filhos. Valemos exatamente o mesmo. Eles valem tanto quanto nós. A única diferença é que nós já sabemos mais porque vivemos mais, mas no interior de cada um de nós existe a nossa essência. E, portanto, é aí que, neste século XXI, nós precisamos de estar com os nossos filhos. Não é só preocupar-nos com as fraldas, com o desfralde, com o dormir, com o comer, com as rotinas, mas é muito mais do que isso. É perceber a essência da criança, é amá-la aonde ela é verdadeiramente. E, portanto, como é que se faz isto? É percebendo aquilo que os nossos filhos gostam de fazer, é conhecendo as suas fases de desenvolvimento. Quando são bebés, vocês sabem que
que não é a mesma coisa do que tem 2, 3 anos, 4 anos, mas nós pais, nós mães, precisamos de saber isso. Precisamos de conhecer verdadeiramente a nossa criança. Por que é que ela gosta de brincar assim? Por que é que ela agora já começa a dizer uns sons? Por que é que ela gosta tanto de subir e descer escadas e nós não achamos piada nenhuma? Isto tem tudo uma razão de ser. As nossas crianças têm necessidades e nós temos que perceber quais são para realmente lhes darmos aquilo que elas necessitam e não aquilo que nós pensamos que é o melhor para elas. Porque nem sempre bate certo. Então Montessori ensina-nos a conhecer verdadeiramente os nossos filhos. Realmente aquilo que cada criança é na sua essência. Ela ensina-nos, ela deixou-nos 4 planos de desenvolvimento, em que nós estudamos a cada um deles. Ela falou-nos, deixou-nos os períodos sensíveis, e fala-nos mesmo no movimento, na linguagem, o que fazer a cada um destes momentos. Não podemos dar só a responsabilidade à escola, porque, na verdade, e se vocês percebem isso, quando é preciso alguma coisa, quando alguma decisão tem que ser tomada, são os pais que lá têm que estar. Portanto, esta coisa de deixarmos a educação só para a educadora ou só para a escola, às vezes até exigimos muito, mas não percebemos muito como é que a coisa se passa. Os nossos filhos não merecem isso, não merecem, e estamos a viver aqui uma mudança de paradigma que diz realmente que isso não chega. Então, o adulto preparado. Nós, como mães, como pais, como avós, como tias, estarmos, na verdade, de forma genuína, de forma verdadeira, comunicarmos com as nossas crianças frente a frente, com amor, com carinho, mas sempre com aquele sentimento de que elas têm o mesmo valor do que nós, exatamente o mesmo. E aí precisamos de saber quando intervir, não é? Não, a criança, por exemplo, às vezes está a fazer alguma brincadeira e nós vamos lá e exatamente no momento em que ela está muito concentrada é quando nós achamos que precisa de ir comer ou precisa de ir fazer outra coisa qualquer. Estamos a intervir no seu desenvolvimento, estamos ali a criar um obstáculo, porque o único objetivo que ela tem dentro de si é o seu próprio desenvolvimento. Não é ser boa para o pai ou para a mãe, não é dar graxa como muitas vezes nós pensamos, não. O único gosto, o gosto maior que a criança tem é o seu próprio desenvolvimento. E, portanto, ela repete muitas vezes as coisas, ela repete muitas vezes as brincadeiras, ela gosta muitas vezes de ler o mesmo livro, exatamente para se ir aperfeiçoando. E nós, em alguns momentos, achamos que já é demais. Então, precisamos de nos preparar como adultos. Um outro pilar é o ambiente preparado. A criança tem, até aos 6 anos, tem uma mente absorvente. Montessori deixou-nos este título, mente absorvente. Isto é o quê? A criança é uma esponja, ela absorve tudo aquilo que a rodeia. E sabendo isso, nós temos a responsabilidade de lhe dar um ambiente apto para o seu desenvolvimento. E daí, muitas vezes, percebemos que a televisão, os bonecos, não é? O tablet, a internet, não é o meio mais adequado para as nossas crianças estarem, por variadíssimas razões. Então, sabendo que a criança absorve o meio, e nós temos que lhe dar aquilo que ela necessita. O que é que ela necessita? Será que é um quarto cheio de brinquedos? Será que são muitas coisas? Não. O que é que ela necessita num ambiente preparado? Um quarto tranquilo, um quarto em que haja simplicidade, que seja acolhedor. Quando falo de um quarto, também é da casa, em que a criança se sinta acolhida na casa onde vive, não é? Porque muitas vezes eu acredito que por vezes os nossos filhos se possam sentir quase como visitantes,
porque há muitos obstáculos e por isso não toques aqui, não mexas ali, tem cuidado. E, portanto, a criança quase que a casa não lhe pertence, mas vai ali fazer uma visita. Então, o quarto da criança não deve ser muito estimulante, deve ser simples, acolhedor, devemos ter cuidado com as brincadeiras que lhes proporcionamos, com os materiais que há no quarto, que tenhamos o cuidado de lhes oferecer atividades que estejam aptas para o seu desenvolvimento. Um quarto que favoreça a linguagem, que favoreça o movimento. Tenhamos o cuidado de tirar todos os obstáculos para que eles possam movimentar. Há ali um período quando começam a gatinhar, a andar. Nós temos esse cuidado, não é? De começar ali a tirar todos os obstáculos. Mas depois, à medida que eles vão crescendo, esquecemos um pouco e lá vem outra vez o encher a casa. Então, que o quarto, que a nossa casa favoreça também a ordem da criança, a sua ordem interior, que a casa esteja em ordem, arrumada, para que a criança também se sinta bem e o seu desenvolvimento interior também possa acontecer. Um quarto tranquilo, um quarto com poucas cores, materiais também muito simples, que cada material, que cada jogo, que cada brincadeira tenha apenas uma função. Às vezes nós compramos aqueles brinquedos que fazem um barulho interminável, ou que fazem muitas coisas. Um brinquedo que canta, outro brinquedo que fala português, um que fala inglês, um que isto e aquilo. Isso é a pior oferta que nós podemos dar a uma criança, que cada material tenha apenas uma função. Então, se for para aprender as cores, que seja um material bonito, belo, para a criança aprender as cores. Brinquedos, atividades simples, belas, reais. A criança, quando é pequena, até aos 6 anos, e pelo facto de ter esta mente absorvente, muito concreta, é bom e é fantástico. E tem os resultados fantásticos. Nós lhes darmos livros com imagens reais, com boas ilustrações, para que a criança absorva toda esta beleza que a rodeia. O ambiente, quando é assim, a criança constrói o seu interior e também todo o seu exterior de forma bela, de forma ordenada. E depois, mais tarde, será um adulto, de certeza, mais pleno, mais fluido, mais consciente. E vamos sabendo que a infância é uma idade do homem, de nós, muito importante. Há muitas coisas que nós não nos lembramos do que é que se passaram na nossa infância, mas ficam aqui marcadas no inconsciente. Então, nós como pais, como mães, sabendo isto, à luz da ciência, temos uma grande responsabilidade em darmos uma infância cada vez mais limpa, cada vez mais consciente aos nossos filhos. E os nossos filhos são crianças conscientes, muito. Sabem já aquilo que querem, nós tantas vezes dizemos, são crianças que eles já sabem o que querem, já sabem mexer nisto e naquilo, e realmente são. Só que nós continuamos a dar-lhes uma educação tradicional, aquela que nós tivemos, mas que nós não éramos assim. Nós não éramos estas crianças que há agora, e portanto eu acho que também é da nossa responsabilidade percebermos isto e termos aqui o gosto, a vontade, não só o entusiasmo, mas a vontade de dar um passo mais para criar filhos felizes, proporcionarmos de forma simples também, mas muito concreta, muito realista, uma educação diferente. Há escolas Montessori que são caras, porque a formação também é muito boa, mas podemos ser pais deste século XXI, podemos verdadeiramente, olhando para os nossos filhos e percebendo o que é que eles necessitam, o que é que eles nos estão a pedir. Será que é um carinho? Será que é um abraço?
Muitas vezes nós não sabemos o que é que, não é? Eles choram, não sei porque é que choram, não sei porque é que estão a fazer birras que não existem, a meu ver, não sei porque é que gritam, não sabemos, mas porquê? Porque na verdade não os conhecemos. Precisamos, sim, e para os conhecer, deixo-vos uma dica: observar. Observar sempre, observar a qualquer momento os nossos filhos. Observar o que fazem, observar como comem, observar quanto tempo estão ali no quarto a brincar, observar o que gostam de fazer quando estão na natureza, perguntar-lhes: gostas mais disto ou daquilo? E observar a sua reação. Observar quando nós queremos pô-los na cama e eles não querem. O que é que eles estão a fazer? Como é que reagem? Quais são os seus movimentos? Há tanta coisa para observar nos nossos filhos. E é aí, nessa observação, que nós aprendemos a conhecê-los verdadeiramente, mesmo no seu íntimo. E é tão bom, é tão fabuloso, porque quando nós os conhecemos desta forma, ao observarmos, aquela criança será diferente da outra criança, certo? E daí também nós dizermos que podemos ter 2, 3, 4 e cada criança é uma criança. Exatamente. E temos que ter a capacidade, então, de os educarmos consoante aquela criança é, não é? E não pôr tudo aqui na mesma caixa. Montessori ensina-nos isto, esta mulher fantástica, este método que ela nos deixou, um método científico, porque ela foi médica e científico, parte da observação dos nossos filhos, das nossas crianças. Das crianças que temos em casa e também daquelas com quem nós trabalhamos. Podemos até trabalhar numa creche, num jardim de infância, numa escola do primeiro ciclo, e dizermos: não temos recursos para isso, mas basta o início, que é observar verdadeiramente aquilo que a criança é, aquilo que a criança faz, aquilo que a criança gosta, para depois então aí podermos dar os próximos passos. E fazendo o resumo daquilo que eu partilhei convosco e um pequenino sobre o método Montessori, então, é um método, é uma forma de ser também e de estar. Depois é uma forma de ser da vida. Quando nós conhecemos realmente aqui a essência do método Montessori, torna-se uma forma de vida. Então, que está alicerçado em 3 pilares: o adulto preparado, o ambiente preparado e os materiais. E estes 3 pilares centram-se na criança. Não é fazer tudo o que a criança quer, não. Mas é que cada um deles esteja preparado para que a criança possa crescer plenamente. Isso é maravilhoso, porque não é só para a criança que ela cresce plenamente, mas também nós começamos como mães a conhecer cada vez melhor. E depois até, quando há este conhecimento da criança e nosso, a relação entre nós é muito mais fluida, porque a criança sabe e percebe o que a mãe sente, conhece também a mãe, já sabe como é que ela reage, já confia plenamente na mãe, porque a mãe percebe também o seu filho, sabe o que é que o seu filho precisa, sabe porque é que ele está a fazer aquilo naquele exato momento. E os materiais que Montessori construiu para dar a possibilidade então da criança de se desenvolver, os materiais que são belos, que são simples, mas que nós também podemos, quando não os temos, estes materiais Montessori, podemos construí-los alguns, mas o mais importante, como mães em casa ou como mães que queremos ter outra forma de educar os nossos filhos, é conhecê-los e amá-los e também nos autoconhecermos. E por isso termino aqui esta minha partilha sobre o método Montessori, sobre a minha forma de ser e de estar como professora, como mulher, como mãe, como todas vocês. Algumas dicas para
uma nova forma de olhar os nossos filhos, uma nova forma de educar, que é uma forma natural, porque foi deixada por uma mulher fantástica, que foi Maria Montessori. E, portanto, quando forem ver este pequenino direto, se tiverem alguma partilha, algum comentário a fazer, está aí em rodapé o meu site e o meu e-mail. Para a semana estarei aqui com uma convidada que eu acho que vocês conhecem, mas que depois, a seu tempo, nós diremos quem é. Olha, um resto de um bom domingo, queridas mães, e uma excelente semana. Amanhã é Dia das Mulheres e estamos aí para celebrar e para festejar aquilo, a nossa condição de mulheres talentosas e de grande garra, porque iremos transformar o mundo com esta nova forma de educar os nossos filhos. Estamos juntas com este novo olhar sobre a criança. Estamos juntas para ajudar a impactar famílias e transformar o nosso mundo num mundo melhor para que as nossas crianças vivam mais plenamente. Estamos juntas, sim. Obrigada.